Um achado arqueológico em uma área de várzea na pequena cidade de Fonte Boa, interior do Amazonas, a 680 quilômetros da capital Manaus, pode revelar segredos sobre o modo de vida dos povos amazônicos. As novas evidências desafiam a antiga tese de que as várzeas dos rios amazônicos eram ocupadas apenas temporariamente, mas sugerem a presença contínua dessas áreas há séculos, talvez milhares de anos atrás. Debaixo das raízes de uma árvore tombada, os moradores da região encontraram 7 urnas funerárias enterradas a 40 centímetros de profundidade. Pesquisadores do Instituto Mamirauá, vinculado ao Ministério da Ciência, foram chamados e confirmaram que dentro de uma delas havia fragmentos de ossos humanos e de peixes, o que dá indícios das práticas rituais e de alimentação. As urnas têm características inéditas para a região. Foi identificado o uso de uma argila esverdeada, algo raro, além de desenhos com traçados sem associação até agora com a tradição conhecida sobre os povos ancestrais do Alto Solimões, conforme explica o arqueólogo Márcio Amaral. São vasos grandes, geralmente as outras são bem menores. São vasos grandes, esse tem o quê? 90 centímetros de boca, não encontramos tampa cerâmica, nem específica nem reaproveitada. Então, é uma característica que indica que provavelmente havia uma tampa de origem orgânica que se decompôs. A forma do vaso também, né? Então, é um novo padrão que a gente pode relacionar a rituais funerários. Tirar as urnas também deu trabalho. Por causa do terreno e do difícil acesso fluvial, as escavações foram feitas sobre uma estrutura de madeira e cipó, construída a mais de 3 metros do chão, explica o arqueólogo Márcio Amaral. Como os vasos estão ainda cheios de sedimentos, um pesa em torno de 350 quilos e o outro 180 quilos. Isso estava a 18 quilômetros da margem do rio Solimões, e depois de 1 hora de caminhada acessar o sítio. É uma arqueologia de dentro para fora, a partir do conhecimento das populações e dos povos originários. Com a ajuda de moradores, as urnas foram levadas para análise na cidade de Tefé, em viagens de 10 a 12 horas em canoa, detalha a pesquisadora Georgia Holanda. Seria impossível a gente realizar o trabalho sem essas pessoas, porque elas nos levaram no sítio, elas ajudaram também a retirar as urnas, que foi uma logística muito complexa, porque as urnas são muito pesadas, a maior tem mais de 300 quilos, então eles fizeram toda uma estrutura para colocar a urna, para tirar ela do sítio arqueológico e fazer essa caminhada de quase 1 hora para levar até essa canoa grande e depois a gente retornar para a cidade de Tefé. Os artefatos encontrados estavam dentro de um sítio arqueológico formado por ilhas artificiais, que são espécies de aterros feitos séculos atrás em áreas alagáveis. Esses aterramentos tinham casas e podiam ter atividades sociais mesmo durante a cheia dos rios. O estudo dessas ilhas vem sendo feito há mais de 1 década pelo Instituto Mamirauá. Segundo o arqueólogo Márcio Amaral, a engenharia indígena necessária para erguer as ilhas nas áreas de várzea com a terra cavada das proximidades é muito sofisticada e dá uma ideia do quão grande era a densidade populacional séculos atrás na região de floresta do Alto Solimões. Com produção de Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, definiu o teto de reajuste para os planos de saúde individuais e familiares contratados após 1999. O percentual máximo será de 6,06% no período de maio de 2025 a abril de 2026. De acordo com a agência, esse é o menor índice desde 2022. Para comparação, em 2022 o reajuste foi de 15,5%, em 2023 9,63% e em 2024 6,91%. A correção vale para cerca de 8.600.000 beneficiários e pode ser aplicada a partir do mês de aniversário do contrato. Para planos com aniversário em maio ou junho, a cobrança poderá começar em julho ou agosto, retroativa ao mês original.
Segundo a ANS, o índice considera a variação das despesas médicas em 2024, que subiram 9,35% em relação ao ano anterior. Segundo a ANS, o índice considera a variação das despesas médicas em 2024, que subiram 9,35% em relação ao ano anterior. A fórmula utilizada pela agência também inclui a inflação medida pelo IPCA e critérios de eficiência do setor. E o consumidor deve ficar atento ao boleto. O reajuste aplicado precisa estar dentro do teto e seguir as regras de cobrança definidas pela ANS. Se houver dúvida ou cobrança indevida, é possível registrar reclamação pelos canais da agência. Em caso de insatisfação com o plano atual, o usuário também pode optar pela portabilidade de carências, trocando de operadora sem cumprir novo período de espera contratual. Acesse mais informações em gov.br/ANS ou pelo Disque ANS no 0800 701 9656. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, começou a entregar cestas de alimentos para famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Neste primeiro momento, vão ser distribuídas 4.000 cestas, o equivalente a 68 toneladas de alimentos da agricultura familiar. De acordo com a estatal, a ação é emergencial e faz parte da mobilização do governo federal para apoiar a população afetada. Segundo a Defesa Civil, mais de 120 municípios foram impactados e cerca de 7.000 pessoas estão fora de casa. Cada cesta contém 17 quilos de itens como arroz, feijão, macarrão, farinha de milho e melado. As primeiras foram entregues no Centro Humanitário do bairro Caju, em Nova Santa Rita, que abriga cerca de 50 pessoas e conta com estrutura para preparo de refeições, lavanderia e abrigo para animais. Outra parte das cestas foi encaminhada à Central das Cozinhas Solidárias, em Porto Alegre. Segundo a CONAB, essa parceria permite que os alimentos cheguem rapidamente a quem precisa, com preparo garantido pelas cozinhas comunitárias. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Atenção, Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrana. A população de rua da cidade de São Paulo está se aproximando de 100 mil pessoas. E com esse número, a capital paulista registra 3 em cada 10 pessoas em situação de rua do país. É o que aponta um informe técnico do OPOP Rua, Observatório da População em Situação de Rua, ligado aos polos de cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais e baseados em dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Em números absolutos, São Paulo tinha em maio deste ano 98.639 pessoas vivendo sem um teto. Essa quantidade representa 30% do total de pessoas em situação de rua do país, número bem superior na comparação com outras metrópoles, como Rio de Janeiro, que tem 22 mil pessoas nessa situação, e Belo Horizonte, com quase 15 mil sem teto vivendo nas ruas. O relatório aponta 3 possíveis fatores que podem ter contribuído para o aumento: a maior vulnerabilidade após a pandemia de Covid-19, o fortalecimento do CAD único como registro dessa população e a insuficiência de políticas de moradia, trabalho e educação, principalmente para a população negra do país, que representa 70% desse total de sem teto. A Prefeitura paulistana questiona esses números apresentados pelo estudo. Em nota, a gestão municipal informa que o censo da população em situação de rua, feito pelos agentes municipais em 2021, registrou 32 mil pessoas nessa condição na capital paulista. E aponta que o levantamento do observatório utiliza dados do CAD único, que são cumulativos e autodeclaratórios, e, portanto, podem gerar distorções e não demonstrar um cenário real da cidade de São Paulo. A Prefeitura acrescenta que a cidade tem a maior rede socioassistencial da América Latina, com mais de 26 mil vagas distribuídas em quase 400 serviços de acolhimento. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. O Parque Nacional da Tijuca recebeu 4 araras canimbés
que marcam o início de um processo histórico de reintrodução dessa espécie na cidade do Rio de Janeiro, de onde elas foram extintas há mais de 200 anos. A ave é nativa da América do Sul e um símbolo do Brasil. O último registro confirmado dessas araras em vida livre no município do Rio foi em 1818. Agora, com a saúde em dia, as 3 fêmeas e um macho que estavam em um parque em Aparecida, no interior de São Paulo, encararam 280 quilômetros até o Parque Nacional da Tijuca, onde passarão por um período de aclimatação em um viveiro construído especialmente para eles. A reintrodução das araras na capital fluminense é liderada pelo Refauna, projeto de restauração ecológica com apoio do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, gestor do Parque da Tijuca. Além de enriquecer a biodiversidade, as araras canindés têm um papel importante na dispersão de sementes de árvores nativas da Mata Atlântica. Essas aves voam por grandes distâncias e são capazes de espalhar diversas espécies de plantas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Cristianismo segue como a principal religião no mundo, mas o islamismo continua crescendo junto com as pessoas que não têm religião. A revelação está num estudo do Pew Research Center. O levantamento mostra a evolução do cenário religioso no período de 2010 a 2020. Os cristãos são 28,8% da população, com 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. A pesquisa tomou como base mais de 2.700 estudos e censos. Ela aponta, porém, que o cristianismo não aumentou no mesmo ritmo que a população mundial e teve uma queda na participação de 1,8%. Já a segunda maior religião, que é o islamismo, possui cerca de 2 bilhões de adeptos e apresentou o crescimento mais rápido da década analisada. Representa hoje 25,6% da população global. Também aumentou o número de pessoas que não têm religião. Elas são 1 em cada 4 habitantes do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa parcela subiu em 97% e totaliza 101 milhões de pessoas. Na França, no Reino Unido, na Austrália e no Uruguai, o cristianismo caiu para menos da metade dos moradores. O estudo concluiu que a descrença religiosa e o crescimento demográfico influenciaram a queda na proporção de cristãos. Já o número de muçulmanos segue em alta devido à estrutura etária jovem e uma taxa de natalidade maior, de acordo com o levantamento. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Brasil abateu nos primeiros 3 meses do ano quase 10 milhões de cabeças de gado, alta de 4,6% na comparação com o mesmo período de 2024 e o melhor resultado da história para essa época. Mato Grosso, de novo, liderou a pecuária nacional e respondeu sozinho por 17% dos abates, seguido por São Paulo em segundo e por Goiás em terceiro. Os números são do IBGE. Já a compra de leite cru por estabelecimentos que atuam sob algum regime de inspeção sanitária cresceu 3,4%. Foram ao todo 6,5 bilhões de litros. A oferta no geral esteve abaixo da demanda, o que fez o preço subir. A cotação média foi de R$ 2,76 por litro, número que representa uma forte alta na comparação com os 3 primeiros meses de 2024, de 22%. Na Faculdade UniBF, acreditamos no poder do movimento e na importância de acelerar os seus sonhos. Atuando há mais de 10 anos no mercado de educação, somos referência em ensino online de qualidade. Já formamos e mudamos a vida de mais de 100 mil alunos. São diversos cursos com conclusão acelerada. Não perca mais tempo. Com a formação rápida da UniBF, você chega antes. Para acelerar a sua história, conte com a gente. Faculdade UniBF, a educação que acelera o Brasil. Informação UniBF.
22 99951 0907. O recém-publicado decreto que cria a nova rede brasileira de bancos de alimentos busca ampliar e fortalecer a política de garantia do direito à alimentação a brasileiros em situação de insegurança alimentar e nutricional. Essa política de economia circular já está presente no país desde 2017. Patrícia Gentil, diretora do Departamento de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável do Ministério do Desenvolvimento Social, explica como funcionam os bancos de alimentos. É importante a gente referendar os bancos como estruturas físicas ou logísticas, que podem ser públicas ou privadas, sem fins lucrativos, que ofertam serviços gratuitos de captação, recepção e distribuição de alimentos provenientes de doações e no direcionamento desses alimentos às pessoas ou às famílias ou às entidades que atuam com famílias em insegurança alimentar e nutricional. No Recife, capital de Pernambuco, o Banco de Alimentos foi criado em 2023. Após mudar de sede e passar por reestruturação, o equipamento aumentou a capacidade de armazenamento em 7 vezes, alcançando 100 toneladas. Pamela Alves, secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, informa que 48 entidades sociais estão cadastradas junto ao banco e são responsáveis por levar alimentos a 27 mil pessoas por dia na capital pernambucana. Então, dessas 48 unidades, 18 são cozinhas solidárias. Então, elas utilizam esses alimentos, que são doados pelo banco para fazer preparações, e essas preparações viram refeições. Outras 30 unidades são entidades sociais que oferecem acolhimento com a população em vulnerabilidade. Mas também há uma destinação em forma de cesta básica verdes. Em Brasília, o Banco de Alimentos funciona desde 2012 nas dependências da Ceasa-DF. As frutas, verduras e legumes são as principais doações. Isso engloba desde aqueles produtos que têm valor nutricional, mas perderam valor de venda na central de abastecimento, quanto alimentos adquiridos de produtores locais. Com a permissão para que a Ceasa-DF crie um instituto na forma de organização da sociedade civil de interesse público, a previsão é de aumentar a capacidade de atendimento. Essa mudança deve ocorrer ainda este ano, como explica Miro Gomes, diretor de Segurança Alimentar e Nutricional na Ceasa de Brasília. Com o novo banco de alimentos, ele vai poder fazer parcerias com empresas, poderá receber emendas parlamentares, poderá receber doações tanto em alimentos quanto em dinheiro para que o próprio banco faça essa aquisição. O novo banco de alimentos vai poder também comprar dos produtores da agricultura familiar aqui do Distrito Federal e do entorno. Enfim, ele vai aumentar a sua capacidade de atendimento. Atualmente, o Distrito Federal tem 400 instituições cadastradas no Banco de Alimentos, mas só consegue atender 140. Segundo o responsável pelo banco, atualmente 80 mil pessoas são atendidas por mês com as doações na capital federal. A ampliação da rede brasileira de bancos de alimentos foi pensada pelo governo federal para elevar a capacidade técnica e operacional dos cerca de 200 bancos de alimentos espalhados pelo país. Além disso, a reformulação tem o objetivo de reduzir os impactos ambientais, de resíduos sólidos e promover ações educativas relacionadas à alimentação saudável, como destaca a diretora Patrícia Gentil, do MDS. Também é objetivo da rede fomentar ações educativas relacionadas à alimentação adequada e saudável e promover a coleta e a distribuição de alimentos com a priorização de alimentos in natura e minimamente processados, com base no Guia Alimentar da População Brasileira e o decreto da nova Cesta Básica do Brasil, e fortalecer essa rede de equipamentos de segurança alimentar e nutricional. Estima-se que em 2023 a rede brasileira de bancos de alimentos arrecadou cerca de 73 mil toneladas de alimentos. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
A consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 já está disponível. O lote contempla mais de 6,5 milhões de contribuintes e soma 11 bilhões de reais em restituições. O crédito bancário vai ser feito no dia 30 de junho. De acordo com a Receita Federal, nesta etapa tem prioridade legal idosos, pessoas com deficiência ou doença grave e contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério. Também tem preferência quem usou a declaração pré-preenchida e optou por receber o valor via Pix. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal na seção Meu Imposto de Renda e clicar em Consultar a Restituição. Pelo mesmo canal, é possível verificar a situação da declaração e corrigir eventuais pendências. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da instituição informações sobre liberação das restituições do imposto de renda e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. A Receita lembra que a restituição só é paga em conta bancária de titularidade do contribuinte. Se houver erro nos dados, é possível reagendar o crédito em até 1 ano no portal do Banco do Brasil ou pelos telefones 4004-0001 para capitais e 0800-729-0001 para demais localidades. Ao utilizar esse serviço, o contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Após isso, deve-se aguardar nova tentativa de crédito. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.